Yoshá, my friend! O Diego na escuta para mais um episódio na Mekuzei TV, o canal onde você vai encontrar indicações, rankings e análise do mundo dos animes. E hoje vamos fazer um vídeo de rankings. Hoje vamos ranquear as top 6 melhores transformações de Dragon Ball, baseados na minha humilde opinião, é claro. Antes de começarmos esse vídeo, eu quero deixar uma coisa clara. O Goku tem transformação pra caralho. Muitos personagens têm muitas transformações, então eu tentei fazer essa lista evitando repetir personagem. Nessa lista, na verdade, repeti só um, porque realmente não tinha como não citar essa transformação. Então, só vai ter só esse personagem que tá repetido. O resto não é personagem nenhum que tá repetido. Então, eu selecionei realmente a melhor transformação, na minha opinião, de cada personagem, beleza? E uma outra coisa que eu vou deixar clara: Instinto Superior e Kaioken não é transformação. É dito no anime que tanto o Kaioken quanto o Instinto Superior são técnicas. O próprio Whis fala que é uma técnica usada pelos anjos e os deuses da destruição, e o Kaioken, que foi o Supremo Senhor Kaiô, que ensinou pro Goku. Então não, eu ia falar transformações. Essas técnicas não vão estar no vídeo porque não são transformações, beleza? Então vamos lá, abrindo o nosso sexto lugar, eu vou falar aqui do Gokuzinho, isso mesmo, nosso querido Gokuzinho do Dragon Ball Clássico, quando pela primeira vez surgiu o Ozaru, o famoso macacão gigante. Quando ele se transformou lá no Dragon Ball Clássico, quando ele estava preso no castelo, onde o pessoal estava questionando porque... Como foi a morte do avô dele, né? Ele falou assim que ele estava dormindo quando aconteceu a morte do avô dele, que aconteceu com uma fera atacando ele. Aí o pessoal ficou assim, como assim uma fera atacando ele? E foi questionando. Aí ele disse a seguinte frase: o meu avô nunca fala que eu não posso olhar para a lua diretamente. E o mais engraçado dessa cena é que a Bulma vira pro Goku e fala assim: Goku, faça tudo, só não olha para a lua. E o Goku literalmente olha para a lua. Então vemos pela primeira vez o Ozaru. E é uma transformação muito bonita, mesmo com a animação da época. E eu tenho certeza que eu não acompanhei o Dragon Ball Clássico semanalmente, ou digamos assim, que o Dragon Ball Z foi o que eu mais tenho lembrança. O Dragon Ball Clássico eu não tenho tanta. Então, para o pessoal que acompanhou o Dragon Ball Clássico, com certeza deve ter ficado: caralho, olha isso, o Goku, macacão gigante, e batendo, arregaçando todo mundo. Então, por isso que ele tá no sexto lugar. E em quinto lugar, eu vou colocar aqui a grande fusão de Goten e Trunks em Super Saiyajin 3. Goten e Trunks, que são os prodígios em Dragon Ball Z, que infelizmente não tiveram o destaque merecido, porque você imagina uns moleques de, se eu não me engano, é de 7 a 10 anos a idade deles. Eu não... e tá entre 7 a 10 anos. Que não é muito engraçado, cara, sinceramente. Você imagina um pessoal entre 7 a 10 anos se transformando em Super Saiyajin, sendo que o Gohan, para se transformar em Super Saiyajin, foi mais de 10 anos, se eu não me engano. Tudo bem que o Gohan é outro prodígio, mas aqueles moleques são ainda mais prodígios porque Goku e Vegeta só foi transformar em Super Saiyajin bem depois de mais velho. E eles, diferente do Gohan que o Goku ensinou como se transforma em Super Saiyajin, eles não aprenderam como se transforma. Simplesmente nasceram, passou um tempinho, eu sei me transformar, bum, é isso. Infelizmente, Dragon Ball não soube aproveitar tanto o potencial dos dois, que eu tenho certeza que ia dar um regaço. Mas voltando para o que importa, que é a transformação, o Gotenks, quando se transformou em Super Saiyajin 3, que foi apenas observando o Goku se transformando em Super Saiyajin 3 contra a luta do Majin Buu, ele apenas observou e falou assim: eu acho que eu consigo me transformar. E bum, simplesmente se transforma, sem treinamento nenhum, sem conhecimento nenhum, apenas observando o Goku se transformando. E foi uma transformação muito bonita. A transformação do Super Saiyajin 3 é bonita por si só, apesar que não fica sem as sobrancelhas, né? Tem gente que acha feio, eu acho que dá um destaque a mais. E a reação do Piccolo é impagável, com aquela bocona abrindo assim, desacreditado, e a gente como espectador fica também desacreditado com essa transformação. Agora vamos para o nosso quarto lugar. E o nosso quarto lugar eu vou colocar aqui Vegito. Não só o Vegito, mas o famoso Super Vegito em Super Saiyajin, que decidiu humilhar o Super Buu absorvido pelo Ultimate Gohan. E essa transformação é linda porque ele simplesmente assim, se transformou
e ele auto se denomina como um Super Vegito. E o Majin Buu, obviamente se cagando de medo, porque falou assim, fudeu naquele momento, porque já tava levando um cacete gigantesco só na forma base do Vegito. Então, como Super Saiyajin, o cacete foi ainda melhor. Caralho, cacete é foda, mas tudo bem. O cacete foi ainda melhor, aí é de fuder. Mas beleza. Então a sua foi ainda maior. Então essa transformação simplesmente linda, maravilhosa, que todo mundo quando viu a fusão pela primeira vez falou assim, pô, não tá transformada ainda? E se esperando assim, cara, vai transformar, vai transformar, vai transformar. E transformou e foi uma transformação belíssima. E agora finalmente vamos abrir o nosso top 3, né? E o nosso terceiro lugar, e dessa vez vocês não podem me julgar, porque eu tenho certeza que, não sei, né? Ou não, né? Porque ainda não tô tão visível assim. Mas já foi umas duas ou três listas, se não me engano, que eu coloquei o Gohan em segundo lugar. Dessa vez o Gohan tá em terceiro lugar. Então o Gohan Super Saiyajin 2 contra o Cell em terceiro lugar. Essa transformação, eu gosto muito dessa transformação. Porque não só visualmente falando, porque visualmente falando ela é linda, né? O Gohan simplesmente olhando o Android 16, a cabeça do Android 16 esmagado. Então toca aquela musiquinha suave, com aquele passarinho voando assim até a mente dele. Então corta um raio e aquele grito avassalador de fúria, que não precisou se estender muito, sabe? Gritou e se transformou com aquela animação que, pelo amor de Deus, pessoal. Aquela animação, por mais antiga que seja, ficou linda, belíssima. Os traços do Dragon Ball Z antigo é muito bonito. É muito bonito mesmo. E essa transformação tem um peso gigantesco. Porque o Gohan é aquele ser que não queria lutar de jeito nenhum. É aquele ser que só queria ter uma vida comum. Que só queria ter o seu estudo, que mais pra frente ele conseguiu. Mas antes disso, ele não tinha opção. Antes disso, tinha os Saiyajins vindo pra Terra e ele precisava treinar criança para poder enfrentar os Saiyajins. E logo em seguida, não deu nem tempo de sossegar, ele já teve que viajar para outro planeta, uma criança viajando para outro planeta, enfrentando seres ainda mais poderosos. E de novo, ele não conseguiu nem sossegar porque veio os androides, ele precisava se preparar para os androides, e aí depois veio o Cell. Então ele não conseguiu sossegar de jeito nenhum. E você imagina uma pessoa que quer evitar a briga, que não quer lutar de jeito nenhum, e finalmente tá com foda-se e entra em fúria, fica com raiva e vai com tudo. E aquela frase do número 16 que fala que você só precisa despertar a fúria que está dentro de você, dá peso ainda mais para a transformação do Super Saiyajin 2 do Gohan, que é o Super Saiyajin 2 mais bonito da obra. Para mim é o Super Saiyajin 2 mais bonito da obra. E agora vamos abrir com o nosso segundo lugar. Quem será que é o segundo lugar? Que eu tirei o Gohan do segundo lugar. Eu vou ser fanboy. Eu vou ser... Eu tô assistindo. Do nada, velho. Eu achei um encosto ali. Não aparece a cabecinha, não. Isso. Aí. Apareceu. Voltando, abrindo com o nosso segundo lugar. Eu vou ser fanboy, sim. Eu vou ser fanboy. Eu vou colocar Vegeta. E qual a transformação do Vegeta? A mais recente que apareceu em Dragon Ball Daima, em Super Saiyajin 3. Eu acho mais bonito que a Super Saiyajin 3 do Goku. Caralho. Falo mesmo, falei. E não ele quando ele se transforma em criança em Super Saiyajin 3 que parece o Sonic, que o pessoal fez vários memes com ele com um Sonic. E não é nem meme, foi verdade isso. Eu tô falando do Super Saiyajin 3 quando ele enfrenta o Goma. E, cara, tá bonita essa animação. Apesar que não teve aquele sangue, aquele gore que tem do Dragon Ball. Mas o Vegeta indo pra cima do Goma, com o cabelo crescendo aos poucos. E depois ele gritando no final, se transformando em Super Saiyajin 3, sair daqueles raios, aquela explosão de energia. E o Super Saiyajin 3 do Vegeta ficou lindo nele. E pra quem não sabe, esse design de Super Saiyajin 3 foi os primeiros rascunhos do nosso querido Akira. Que Deus o tenha. Foi o primeiro rascunho do nosso querido Akira que fez quando ele fez o rascunho do Super Saiyajin 3. Então, aquele foi os primeiros traços. E ver aquilo que foi os primeiros rascunhos do Akira transformado em vida ali naquela animação, minha opinião,
eu senti mais um peso e também finalmente acabaram com aquela porcaria daquele meme que o Vegeta tinha Super Saiyajin God, tinha Super Saiyajin Blue, tinha Super Saiyajin Blue Evolution e no mangá tinha a energia do Deus da Destruição, que eu acho que é Super Saiyajin Roxo, eu esqueci o nome do... Enfim. Não tinha o Super Saiyajin 3 e finalmente acabou com esse meme com uma transformação linda, majestosa e ainda por cima um estilo de luta muito foda com os braços cruzados e apenas usando as pernas, lembrando muito o estilo do Vegeta. Então, esse estilo do Vegeta foi puxado pelo Vegeta e ele vai ficar aqui o nosso segundo lugar. E agora, abrindo o nosso primeiro lugar das melhores transformações de Dragon Ball, não tem como não tirar ele da lista e não tem como não deixar ele em primeiro lugar. Goku, quando se transformou pela primeira vez em Super Saiyajin contra o Freeza. Quem não se lembra porque você matou o Kuririn? Não um meme, tá? Você matou o Kuririn! Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Não é esse meme não, tá, pessoal? Essa transformação foi um... Oh, porra, tô falando? Corta. Essa transformação foi um marco histórico não só para o Dragon Ball, mas para o mundo dos animes, porque revolucionou o gênero de transformação quando um protagonista entra em fúria para poder se transformar. E para essas pessoas que fazem piadas falando assim, poxa, mas o Kuririn ia voltar, que não sei o que, o Goku ficou furioso à toa. Para quem não sabe, naquele momento da história, o Kuririn não ia voltar mais. Porque as esferas do dragão já não existiam, o grande patriarca, se eu não me engano, estava morto. Se eu não me engano. Mas enfim, o Kuririn não ia voltar mais. Então realmente aquela morte foi definitiva. Então o Goku ficou extremamente furioso, porque o Kuririn participou da grande parte da infância dele, acompanhou a jornada dele. Então digamos que, tudo bem que o Vegeta é o grande amigo do Goku. Não, o Goku é o grande amigo do Vegeta. Só que o Kuririn fez parte da jornada do Goku. Então o Kuririn fez parte da vida do Goku até ele ficar mais velho. Então vendo um grande amigo dele morrendo daquele jeito e o Freeza rindo da cara dele, foi mais que suficiente para poder deixar o Goku em fúria e se transformar. E aquela transformação quando o Goku vai aos poucos mudando a cor de cabelo e apagando pro preto, mudando pro amarelo, apagando pro preto, os raios caindo no céu, Namekusei tremendo totalmente, aquele grito no final e finalmente aquela forma do Super Saiyajin, quando ele fica de costas e depois vira pro Freeza com aquela visão da câmera de cima. É belíssima, pessoal. É belíssima. E o Freeza se cagando de medo, então aí é só uma luta espetacular. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar, curtir e comentar, porque isso me ajuda demais. Ainda mais que estamos nesse comecinho ainda, né? Estamos... não vou dizer nem engateando, estamos nos rastejando. Então, por favor, dá uma forcinha aqui, dá aquela moral aqui, tá? Tamo junto, é nóis. Desligando.